28. Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé, verso de número 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Pode tomar os seus assentos. Fique à vontade para adorar. Meus irmãos, nós lemos aqui no livro de João, capítulo de número 20, verso de número 27 e 28. E nesse evangelho, nós temos o sentimento dos discípulos. O sentimento dos discípulos aqui é de desespero. Se você ler o livro de João, capítulo de número 20, você vai perceber. Por isso eu peço que fique com a Bíblia aberta. Nesse verso onde nós lemos do capítulo de número 20, o sentimento dos discípulos de Jesus aqui é de desespero. Por quê? Pois depois da morte de Jesus, eles foram o quê? Perseguidos. Eles foram o quê? Afrontados. Eles foram o quê? Humilhados. Só que nós vemos aqui que depois da morte de Jesus, eles sofrem o quê? Retaliações. Eles passam por algumas situações e eles veem que eles estão sendo o quê? Perseguidos. Em João 15, versículo de número 20, a Bíblia vai dizer: lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, então, me ajuda a ler. Se a mim me perseguiram, se guardaram a minha palavra, também. Então nós vemos aqui que Jesus deixou bem claro que os discípulos iam ser perseguidos. Aqui você leu: lembrados da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o Senhor, ou do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vocês vão ser perseguidos. Então nós vemos que depois da morte de Jesus, os discípulos, eles aqui estão em desespero, eles estão pensativos, porque quando Jesus estava com eles, é claro que eles não se preocupavam tanto. Qual filho que, tanto com o seu pai, se preocupa com alguns momentos? Então nós vemos que eles eram protegidos, eles estavam com alguém forte, com alguém poderoso do seu lado. Só que eles esqueceram de ler em João 15, 20, porque Jesus, ele dá um alerta: se vos perseguiram a mim, por que vós não sereis perseguidos? Ou seja, vocês vão ser perseguidos. Então, por causa do medo, nós vemos aqui nesse texto que os discípulos, eles estão o quê? Escondidos. Lê a Bíblia que você vai ver. Aqui os discípulos, eles estão onde? Eles estão escondidos. Por que escondidos? Eles estão em um ambiente fechado. Nós podemos dizer que eles poderiam estar dentro de uma casa, eles poderiam estar dentro de um lugar trancado, e ali estavam todos reunidos, estavam todos no mesmo lugar. Eu imagino você também que eles poderiam estar contando acerca da morte de Cristo, eles poderiam estar contando também das perseguições que eles estavam enfrentando, das retaliações, dos momentos difíceis, dos momentos de crise, ou eles também contando de quando o Cristo estava, como era a sua vida, mas depois da sua morte,
Agora eles veem a diferença, eles veem os momentos difíceis na sua vida, então eles estão em um ambiente fechado, trancado, eles estavam reunidos. Jesus então resolve aparecer para eles. Vamos ver no verso de número 19 do 20. Então, quando eles estão ali trancados, conversando, Jesus resolve aparecer. Todo mundo sabe que Cristo ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscita. No versículo de número 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, igreja? Domingo. E cerradas as portas, então eles estavam o quê? Trancados. Eles estavam em um ambiente trancados, travados. Então cerrados as portas, onde os discípulos com medo. Vocês estão prestando atenção na palavra ou não? Me ajuda, pelo amor de Deus. Senão não tem como eu pregar isso daqui. Então, as portas onde os discípulos, com medo, eu iniciei falando, os judeus se tinham ajuntado, e chegou quem? Jesus. E pôs-se no meio e disse-me o quê? Por isso que eu falei, não fecha a Bíblia, para me ajudar a pregar. Me ajuda a pregar aqui, em nome de Jesus. Se vocês não têm Bíblia, pede uma aqui, por favor. Então, eles estão aonde? Um ambiente fechado. Eles estão o quê? Com medo. A gente prega, mas prega a Bíblia. Porque eu poderia dizer que eles estão com medo e não provar onde está o medo. Então, eles estão o quê? Depois da morte, com medo. Eles estão o quê? Sofrendo retaliações, perseguições. Eu vou dizer qual era o medo dos discípulos. Se mataram Jesus, o Cristo, nós também podemos morrer. Nós vamos ser mortos. Então o que eles fazem? Se escondem ou se trancam dentro de uma casa. Só que ao terceiro dia ele ressuscita. E a Bíblia diz para nós que chegada a tarde daquele dia, ou daquela hora, daquele momento, daquele lugar, Jesus resolve aparecer no primeiro dia da semana, cerrado as portas. Ou seja, quando Cristo ele chega naquele ambiente, a primeira coisa que ele percebe é que as portas estão trancadas, fechadas, travadas. É interessante, porque ele sabia onde os discípulos estavam, ele sabia que eles estavam ali, ele sabia que eles estavam trancados, ele sabia que eles estavam com medo. Então a Bíblia diz que quando Jesus chegou e pôs-se no meio, disse-lhe uma coisa interessante nesse texto: é que Jesus não chega e não bate na porta, ele não abre a porta. Os discípulos não percebem que ele chegou, ele não precisou bater nem abrir a porta e dizer abre que eu quero entrar. Não, a primeira coisa que ele faz é ao entrar, que eu não sei por onde ele conseguiu entrar, mas ele entra. Só que quando ele entra no ambiente, a primeira coisa que ele faz é: Pai seja convosco. A primeira coisa que ele diz para os discípulos é: paz seja convosco. Grava bem essa palavra, porque ela vai servir no final. Então a Bíblia diz que Jesus chega no ambiente e diz para ele: a paz seja convosco. Então o que vai acontecer na primeira aparição de Jesus, ou na primeira vez que ele se apresenta, a Bíblia diz que ele aparece para todos os discípulos, porém só tem um que não consegue ver Jesus, porque não estava. A Bíblia diz que Jesus aparece para todos, menos para Tomé. Por quê? Porque Tomé não estava presente. No verso de número 24, a Bíblia diz que a primeira aparição ele vem, ele se apresenta para os discípulos, mas Tomé, ele não se encontra. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio quem? Jesus. Então Tomé não estava. Jesus aparece para os discípulos,
Cristo, mas tem alguém que não está. Aqui os discípulos estão o quê? Impactados. Por quê? Porque ele aparece, porque ele chega, porque ele adentra por aquelas portas. Só que a Bíblia diz que Tomé, ele não estava. Onde estava Tomé? E Jesus aparece para eles. Só que tem algo aqui importante, porque Tomé não estava. Mas quando Jesus ele sai dali, quem chega? Tomé. E aí o que acontece? Os discípulos contam para Tomé que Jesus esteve ali. Eles contam: olha, o mestre apareceu, Jesus chegou aqui, ele entrou por essas portas, nós vimos ele, nós falamos com ele. Só que o texto diz que Tomé não acreditou. Tomé não acreditou no que os discípulos falavam. Tomé não acreditou no testemunho que saiu da boca de todos os discípulos, que Jesus entrou pelas portas. Aí é que começa o sofrimento de Tomé, porque no verso de número 25, a Bíblia vai dizer assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então junta agora a dúvida. Se todos disseram que viram, mas Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Eu preciso ver o quê? Eu preciso ver o lado do escravo. E eu preciso colocar as minhas mãos, eu preciso colocar o meu dedo. Se nada disso acontecer, então eu não crerei. Ou seja, eu não acredito no que vocês estão falando. Eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito que ele veio aqui. Então já o que? Uma dúvida no coração de Tomé. Só que Tomé aqui está dizendo: eu vi ele morrer, mas eu não vi ele ressuscitar. Eu vi quando ele foi crucificado, só que eu não vi a ressurreição. Então tem algo aqui que eu não acredito. Aqui nós vemos que Jesus, ele é tão onisciente que a primeira coisa que ele faz é o quê? A primeira coisa que Jesus faz é, diante de Tomé, é esfregar na cara de Tomé o quê? Porque na segunda vez que Jesus ele faz, ele chega, ele vem, o que Jesus faz? Então Jesus sabia que Tomé duvidava. Jesus sabia que Tomé, ele falou com as suas palavras: se ele não visse, se ele não colocasse as mãos, se ele não colocasse os seus dedos, jamais, ou de maneira alguma, ele ia acreditar se o Cristo Nazareno tinha ressuscitado. Só que diante de tudo isso, o que Jesus ele faz na vida de Tomé? É esfregar na sua cara o que? As marcas. Ele esfrega na sua cara que as marcas nas mãos, as feridas, ao lado do corpo. Ou seja, quando Jesus chega para diante de Tomé, ele vai dizer para Tomé, dizendo: olha, eu sei que tu duvida, eu sei que tu não acredita, mas vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Vem aqui, coloca tuas mãos, vem as marcas, para ver se tu acredita se eu sou Jesus ou não. Aí é onde entra a história de quando nós lemos no versículo de número 27 e 28, que quando a Bíblia diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-no no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Vocês acham que ele é só amor? Quando ele quer corrigir, ele corrige. Aqui nós vemos uma grande lição, uma grande correção. Olha o 28 que ele diz. Ele diz para Tomé: seja crente, porque tu é um crente duvidoso. Ah, Jesus, tu é um crente que duvida. Ah, papai, está descendo, hein? O rolo vai descer. Você é alguém que só acredita vendo. Olha, cuidado para ele. Oh, Jesus, para ele não te envergonhar, hein? Porque você só acredita vendo. Se falar, você não acredita. Se alguém disser, não acredita. Então tu duvida? Então vem aqui. Olha aqui o que está acontecendo. Já que tu quer ver as marcas, eu te mostro. E o que acontece? Ele diz: seja crente. Olha, irmão, imagine Jesus olhando para Tomé, dizendo na sua cara: seja crente. Se o
o pastor disser, seja crente, ah, meu Deus do céu, vai esculhambar o pastor, vai dizer, tu acha que tu é mais crente do que eu? Tu acha que tu é mais homem do que eu? Você acha mais santo do que eu? Só que quando Jesus fala para você, seja crente, qual é a tua resposta? Qual é o teu argumento? Fica sem resposta, sem argumento. Então o que acontece? Tomé respondeu, depois de uma chicotada, Tomé, depois de uma paulada, Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Agora tu acredita? Agora você crê que é Deus meu? Depois que Ele te mostrar? Então o que vai acontecer? A intenção de Jesus aqui é o que, igreja? É Ele se aparecer para quem? Para Tomé. Tomé não só acreditava vendo, então Jesus ele aparece para Tomé. Eu dei um título para essa mensagem, eu nem escrevi o título, mas a mensagem já diz. Jesus ele faz o que? Questão de se aparecer para Tomé. O título é esse aqui hoje. Jesus aparecendo para Tomé, Jesus aparecendo para você, eu não vou dar nome, mas é Ele aparecendo para alguém, porque duvida, cuidado, irmão. Rapaz, Deus tem tanto amor pela igreja, pelo povo, daquele que vem servir a Ele, mas eu vou dizer uma coisa, quando Ele quer pegar, Ele pega. Jesus, quando Ele quer puxar a corda, Ele puxa, e se Ele puxar vai doer, viu? Não duvide do poder dele. Ô Tomé, tu tem dúvida do meu poder? Então vou mostrar para você. Você só acredita vendo? Tu diz que é crente, mas tu não crê. Tu diz que é crente, ô papai. Então seja crente. É ruim quando isso acontece. Então nós vemos aqui que o que? Isso foi 8 dias depois. 8 dias depois que Jesus aparece para os discípulos, então 8 dias depois ele aparece para Tomé. Olha, sofreu, porque duvidou 8 dias depois. Jesus, quer ver? Vamos ver esse de número 26, o que a Bíblia diz, ó. Olha o 26. Eu estou mentindo, igreja, eu prego Bíblia, tá? Se ficar sentada duvidando, vai levar perda da palavra. Então, e 8 dias depois estava outra vez, a segunda vez, a aparição de Jesus se apresenta. 8 dias depois estava outra vez o seu discípulo dentro, então ele estava. E com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas o que? Fechadas. E apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Então 8 dias depois, a segunda aparição, a segunda volta, a segunda vez, 8 dias depois, Jesus se apresenta diante deles, eles trancados dentro de uma casa, de algum lugar, de algum ambiente, e Jesus olha para a igreja, ele vai dizer, a paz seja convosco. Imagine você agora, dentro de uma casa, trancado, pensativo, agoniado, olha, sem direção, preocupado, com medo de ser morto, de ser crucificado, e alguém chega dentro daquela casa. Ninguém entendeu, Senhor, o que eu estou pregando, mas quando ele adentrar por dentro da casa, a primeira coisa que ele faz, a paz seja convosco. É o segundo versículo que nós lemos, que ele vai dizer, a paz seja convosco. Aprenda esse título aqui embaixo, que no final vai sair coisa, paz seja convosco. Então Jesus aparece e vai dizer para eles o que? A paz seja convosco. Ou seja, Jesus fala pela segunda vez com eles, nesta mensagem, no verso 21 e 26, Jesus ele diz, a paz seja convosco. Então percebes aqui, tem uma pérola dentro disso aqui, que está preparado para receber a pérola que vai sair nessa parte aqui agora, porque aonde Jesus está tem paz. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei, grava bem. Porque eles estão dentro de um ambiente trancados, com medo do que? De morrer. E Jesus chega e diz, a paz seja convosco. Ou seja, aonde Jesus entra, tem paz. Aleluia. Sabe por que tem paz? Porque eles estavam com medo. Porque eles estavam preocupados. Aí Jesus vem entrar dentro do ambiente e diz assim, a paz seja convosco.
Mas como assim a paz seja convosco se eu estou com medo de morrer? Como a paz seja convosco se eu estou endividado? Como a paz seja convosco se eu estou com problema? Como que a paz seja convosco se eu estou sendo perseguido? Como que a paz seja convosco se eu estou sendo maltratado, mal visto, humilhado? Então, Jesus, a preocupação de Jesus é dar o que aqui para os discípulos? Tranquilidade. A preocupação dele aqui é trazer paz. Por que, pastor? Eu não entendi. Porque eles não tinham paz. Porque eles estavam com medo. Então Jesus entra dentro, como que se entra dentro de uma casa onde tem pessoas preocupadas, com medo, a morte batendo na porta, e alguém diz assim: a paz seja convosco. Pegou não? A paz seja convosco. Então Jesus estava levando o que para aquela casa? Paz. Tranquilidade. Em outras palavras, refrigério. Na onde não entendi, na alma, no pensamento, no coração, no sentimento. Jesus estava entrando dentro daquela casa e tirando todo o problema, ou seja, trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de alegria, trazendo palavra de, oh meu Pai, aleluia. Então ele está mudando toda a sentença, as histórias dos discípulos que estavam o quê? Com medo. Jesus mostra dentro disso daqui também que o ambiente que ele entra não tem confusão. É por isso que eu entro na mensagem agora. Como que você entra num ambiente que tem problema, tem confusão, tem pecado, tem erro, tem destruição? O crente tem que dar exemplo. Por isso que muitas pessoas não gostam do Edson. Eu não me preocupo, porque eu não incluo fogo. Então o ambiente de Jesus não tem confusão. Ou tem? Tinha confusão, mas ele entrou e disse: Pai seja convosco. Ou seja, vocês não têm, mas eu estou trazendo paz. Glória a Deus. Olha como ele é. Olha o que ele traz para os discípulos. Em outras palavras, aonde ele chega, ele leva paz. Aonde ele entra, ele leva paz. Aonde ele está, tem paz. Eu vou dizer para alguém aqui: aquilo que você precisa, ele tem. O que você precisa hoje? Precisa de dinheiro, vai trabalhar. Precisa de emprego, acorda cedo, entrega o currículo. Mas eu vou dizer: aquilo que tu precisa, ele tem. Ou não? Tudo que você precisa, ele tem. Tudo que você precisa, Jesus, ele tem. Sabe qual é o problema da humanidade? É que não quer aquilo que ele tem, só quer aquilo que eles querem. Mas aquilo que você precisa, ele tem. Ah, Senhor, o mal do brasileiro, da igreja, dos crentes é: isso aqui eu não quero, eu quero aquele outro lá. Jesus está dizendo: aquilo que tu precisa eu tenho. O mal da igreja é escolher, o mal do povo é escolher. E o teu dever, a partir do momento que tu decide servir a Deus, tu não tem que escolher nada, é Ele que escolhe por você. Ou, se você acha que tem domínio próprio, então precisa se converter de novo. Tem que ser igual a Nicodemos. O que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que nascer no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso. Aí é onde dói. Mas eu não vou fugir do texto. Aqui os discípulos estão o quê, igreja? Com medo do quê? De morrer. Após a morte de Jesus, os discípulos estão o quê? Dispersos, com medo, perseguidos. E vou dizer uma coisa para vocês: eles não andavam, eles estavam o quê? Trancados em um ambiente. Imagine agora, depois que Jesus morre, olha rapaz. Então eles só eram seguros quando Jesus estava andando com eles. Depois da morte de Jesus, de tudo que ele ensinou, de tudo que ele entregou, de tudo que ele mostrou, depois agora da crucificação, eles fazem o que? Em vez de continuar pregando o evangelho, cadê os discípulos valentes? Cadê os homens que ele preparou? Ah, mas estava recente a morte dele. Tem 3 dias que ele morreu.
Mas se ele morreu, então você não crê que ele vai ressuscitar. E o que eles fazem? Seria mais lindo, depois da sua morte, eles continuar pregando aquilo que eles receberam, anunciar o Evangelho. Mas eles fazem o quê? Se retroceder, se trancar. Então o que acontece? Depois da morte de Jesus, eles estão dispersos. Aonde? Trancados. Quer ver? Olha o versículo de número 27 e 28, aonde nós lemos o que a Bíblia diz. Assim que Tomé, ele percebe os cravos na mão e a ferida do lado, ele creu que era quem? Jesus. Ele creu que era Jesus. Nós lemos isso aqui. Aqui vemos dois tipos de geração, ou duas gerações. Sabia, igreja? Nós temos duas gerações de crente. Eu vou provar para você. Quer ver a primeira? Sabe qual é a primeira? A primeira é aquelas que não precisam ver as feridas. E a segunda é aquela que só acredita vendo. Só acredita se vê as feridas. Só acredita se vê as marcas. Aí a minha pergunta que não quer calar aqui é: que geração você é? Qual você se identifica? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a geração que você faz parte? Aquela que só acredita vendo as marcas? Ou aquela que não precisa ver as feridas? Esse negócio de ferida vai doer aqui hoje, mas vai sarar. Esse negócio de ferida vai doer, mas vai curar a alma e vai entender onde eu vou chegar até o final dessa pregação. Glória a Deus. Mas vou trazer coisa linda através disso daqui. Qual é a geração que você é? Você vive pela fé ou pelo que tu vê? Você é o crente que vive pela fé ou pelo que vê? 2 Coríntios 5,7. Olha que coisa linda e maravilhosa. Desceu do céu, cheirosinho. Olha o que Paulo vai dizer. Eu amo isso daqui. Porque andamos por fé e não. Quem é você? Porque andamos por e não por vista. Quem é você? Tem uns aqui que é por fé e outros que é por vista. Eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver. E outros que dizem: não, eu não preciso trocar, mas eu tenho fé, eu sinto, eu vejo, eu me sinto abraçado, consolado, eu me sinto amado. Mas tem aqueles que dizem: não, eu só acredito se eu ver o movimento, eu só acredito se apontar o dedo, eu só acredito se disser: Jesus, segura minha língua. Paulo, ele diz: porque andamos por fé e não. Gente, aqui Jesus ressuscitou nesse capítulo onde nós lemos. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não precisava carregar no corpo que as suas marcas. Por quê? Ele não precisava carregar as suas marcas. Ou precisava? Agora, se Jesus ressuscitou, por que ele faz questão de carregar as marcas? O que me diz? Se ele ressuscitou, por que ele faz questão de carregar as marcas? Não. Pode falar alto que eu quero te ouvir. Está com medo? Com medinho. Se Jesus ressuscita e faz questão de carregar a marca, por que ele faz? Se a ressurreição é infinitamente superior, ele poderia tampar, arrancar, fazer uma cirurgia. Ele poderia, porque ele tem o poder para isso. As feridas é superior a isso ou não? Mano, se ele ressuscitou, mas ele faz questão de carregar as suas marcas. Por quê? Por que Jesus faz questão de carregar os machucados, as feridas? Ninguém sabe. Porque as marcas que ele tem é porque ele tem propósito. Sabe o que ele carrega? Por isso. Ele carrega as marcas porque as suas marcas têm um propósito. Ou não? Me diz o crente que não. Tem alguns que não tem marca aqui não. Mas eu tenho. E as marcas que eu carrego, tudo foi um propósito.
Se ele deixou as marcas, é porque tem um propósito. Qual é o propósito? Eu não estou pregando Bíblia. Quem aqui não tem? Me diz alguém, levanta a mão para te conhecer. Quem aqui não tem marcas do Evangelho? Ah, tem uns que não tem não, mas está caladinho. Tem uns aqui que está perfeito, não tem marca alguma, não sente nada, não é perseguido, não é humilhado, não é afrontado, nada me comove. Mas eu sou cheio de marca. Tem tantas pessoas que falam mal de mim, me criticam, me jogam pedra, me humilham, me colocam na lama, no chão. Ah, mas tem. Então Jesus, ele tem um propósito. Jesus, ele ressuscita e vem e deixa as suas feridas. Para quê? Mostrar para quem? Porque as suas feridas, ele tem o quê? Um propósito. Por que, igreja? Eu vou dizer, porque muitos não creram na palavra. Sim ou não? Por isso ele deixa as suas marcas. Por que, igreja? Porque muitos não creram ou não creriam na palavra, mas se converteria através das suas marcas. Tu pegou não? Aleluia. Isso aqui são pérolas, só prega quem tem visão. Quem está na carne não recebe, não sente, não vê. Então Jesus deixa o que? As suas marcas. Por quê? Porque muitos não iam crer na pregação, na palavra, mas se converteria através das suas marcas. Tem muita gente que não acredita em você. Tem muita gente que não crê no teu chamado. Tem muita gente que não crê que tu serve a Deus. Mais uma vez, está indo para a igreja do mesmo jeito. Se veste como crente, anda com Bíblia. Parece até crente, mas não mudou. Está do mesmo jeito. Aí Jesus faz o que? Feridas. Por que feridas? Porque alguém vai olhar e vai dizer assim: olha, está machucado. Eu sei a vida dela, eu sei a vida dele. É perseguido. Olha, as pessoas falam mal, criticam, apedreja. Olha, tem um problema grave no casamento. O marido bate, espanca, humilha, mas não deixa de servir a Deus. Olha, ai papai, desceu, está indo para a igreja ferida, recebeu um tapa, foi humilhada, xingada, mas olha lá indo para a igreja. Jesus dizendo assim: olha, é que tu não entendeu o que está acontecendo, isso aqui é mistério. O Senhor está dizendo assim, já que, olha papai, desceu o rolo, hein? Já que muitos não crêem na palavra que tu prega, do jeito que tu anda, do jeito que tu se veste, com a Bíblia que tu anda, se alguém não crê, quando tu convida para vir para a igreja, não está nem aí para você. Aí o Senhor está dizendo assim: eu estou criando feridas. Sabe por que feridas? Se não acreditaram na palavra que sai da tua boca, mas vai ter que crer através das marcas que tu tem. A perseguição, a humilhação, isso é marca do Evangelho, o sofrimento do Evangelho. Aí o Senhor está dizendo assim: se não se converter através da palavra que tu prega, mas através das feridas, mas vai ter que se converter, porque vai olhar e vai dizer assim: eu não sei como tu consegue ir para a igreja, eu não sei como tu consegue estar todos os cultos lá, tu vive uma vida perturbada, miserável e desgraçada, mas não deixa de ir para a igreja, não deixa de ser crente, não deixa de servir a Deus. Olha, eu não sei como tu consegue louvar na prova, eu não sei como tu consegue pregar quando tu está sendo humilhada. Eu vejo você chorando, mas eu não sei o que acontece com você. Aí Deus está dizendo assim: está vendo que eu estou te usando? Já que tu não converteu ninguém através da palavra, mas através das marcas, alguém vai ter que olhar para você e ver o exemplo na tua vida, dizendo: olha, vai papai, deixa. É por isso que tem crente que olha, ou ímpio, pessoas que não servem a Deus, olha para você e diz assim: rapaz, eu não sei como tu consegue estar na igreja, eu não consigo entender como que tu consegue ser crente, porque olha, eu até ergui a mão, mas eu não consegui. Na hora da luta eu desisti, na hora da prova eu parei, mas eu queria ser igual você, porque olha, tu passa tempestade, tu passa chuva, fogo vem, as pessoas te apredejam, mas tu não consegue sair da igreja. Olha só como ele é, ele sabe as suas maneiras de usar crente. Não te preocupa não, meu amigo, não te preocupa do sofrimento, da humilhação que tu está vivendo, mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: se não crer da forma que tu anda, o que tu prega, mas eu estou criando marcas. Olha, eu estou sarando marcas aqui nesta noite, porque alguém vai olhar para você e vai ter exemplo daquilo que está na tua vida, para poder se converter através de quem? Das suas feridas, através dos seus machucados. Porque tem muitas
é por causa da tua ferida que eu vou converter alguém. É por isso que tu entra dentro da tua casa, na casa do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu tio, da tua tia, e diz: vamos para a igreja hoje, vamos servir a Deus. Olha, tem uma palavra abençoada. É por isso que tu olha para o amigo e diz assim: hoje eu gostaria que tu estivesse lá. Aí ele olha para você e diz: hoje não, mas no próximo eu estarei lá. É por isso que tua mãe olha e diz assim: eu ser crente igual a você. Ah, não vou não. Aí o Senhor mostra para ela as pisaduras, as feridas. Ele mostra para ela o momento que tu vive, mas é o momento que Ele está usando aqui nesta noite, através da tua vida, para converter o teu pai, para converter a tua mãe, para converter o teu vizinho, para converter o teu amigo, para converter a tua amiga. Ei, quantos dias? Porque o Senhor está dizendo: é através da ferida, é através do sofrimento que eu vou te usar para ganhar alma. Glória a Deus. Eu só queria trazer um recado de Deus. Aí se empolga, né? É gostoso? Tu não dá um glória, Glória a Deus. Aleluia. Tá travado, hein? Misericórdia. Jesus, chacoalha esse crente aí. Ai, ai, ai. Então o que vai acontecer aqui? Muitas pessoas não vão acreditar em você. Me diz quem acredita em você, irmão. Quem acredita em você? Quem acredita em mim? Quem acredita em você? Mas quando elas olham em você e vê as marcas, as feridas, ou outras palavras, quando olham em você e vê a glória de Deus, em sua vida para completar a fase, aí o que vai acontecer? Elas vão se converter, porque elas não estão nem aí para as palavras que você traz. Fala a verdade. Temos aqui que prega até para alguém convida, e outros que é travado mesmo. Tem uns que é travado mesmo, só prega dentro da igreja. Só fala de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja eu faço. Gostoso é pregar lá fora, sem microfone. Aqui eu faço pregar para quem está sentado. Gostoso é pregar lá fora. É por isso que muitas pessoas não acreditam em você. Só que não é porque não acredita que eles não estão te observando, viu? Você acha? Ninguém acredita em você, mas elas estão o quê? Te observando. Tem hora que as tuas palavras não é suficiente. Os discípulos olhou para Tomé e disse: Tomé, ele veio aqui. Ele se apresentou. Ele falou com o quê? Com palavras. Eu não estou pregando Bíblia. Tomé olha para os discípulos e diz assim: ó, ele veio aqui, ele se apresentou, ele trouxe o quê? Palavras, informações. Mas Tomé fez o quê? Não acreditou. Ou seja, não foi suficiente acreditar nas palavras que saíam da boca dos discípulos. Então o que vai acontecer aqui? Você precisa ter marcas. Você precisa ter marcas. Por que, pastor? Não entendi. Porque as palavras não estão sendo suficientes na sua vida. Palavras não estão resolvendo. É por isso que quando você cobra alguém, mas eu convidei, eu não aguento mais, que não sei o que. É porque tu, olha, Jesus, não diz não. É porque talvez tu dá mau exemplo. Como que vai te seguir? Se tu não tem marcas, não tem experiências com Ele. As pessoas tem hora que olham para você e dizem assim: mas não tem marca. Só trilha terça, quinta e domingo. Não tem marcas. Mas quando você tem marcas, as pessoas olham e tomam exemplo pelas tuas marcas. É por isso que quando eu passo em alguns lugares, ou na minha rua mesmo, eu cansei de ouvir pessoas falar para mim: eu não sei como você consegue, eu não sei como você aguenta, eu não sei como você ainda está de pé. Porque olha,
E são várias marcas, várias experiências, mas mesmo assim, nenhuma delas me derrubaram até hoje. Então o crente não precisa só ter palavra, porque muita gente não acredita na tua palavra, essa é a verdade. Prega bem, fala bem, mas a pessoa olha para ele, quem é tu pregando para mim? Quem é você falando da Bíblia para mim? Olha, que adianta falar da Bíblia e dar mau exemplo? Que adianta falar de Deus e dar mau testemunho? O pessoal olha para você e diz, é crentinho, falando de Deus, mas tu não é assim não. Ou não estou pregando Bíblia. Aqui nós vemos que o quê? As feridas que vai, porque a igreja dá exemplo de quem? De Cristo. São marcas, feridas. A pergunta é, onde estão? Onde está? Está na perna, na cabeça, no braço, nos dedos? Aonde? As marcas de Cristo estão aonde em você? É as marcas de Cristo que vai dar bom testemunho da sua vida. São as marcas. Não creio na palavra, mas só queria se colocasse as mãos, o dedo. Aí vem ele e esfrega na cara. E Tomé, tu não só acredita vendo? Tá aqui, ó. Quer colocar? Não. Seja crente, rapaz. Hã? Porque se acha o crentão, se acha a crente, mas não tem marca para mostrar. Conta para a Bíblia. Pega a Bíblia. Não tem marcas. São as marcas de Cristo que vai dar bom testemunho de Deus na tua vida. Aleluia. Tem hora, igreja, que não é a palavra que vai converter alguém. É as marcas. Tem hora que não é a palavra, por isso que tu não converte ninguém, tu não ganha ninguém. Porque só isso aqui, ó. Todo mundo já sabe o que é isso aqui. Você olha e diz, é a mesma coisa, mesmo jeito, não muda. A mesma palavra, eu já ouvi isso várias vezes, eu não sei você. Mas tem hora que não é. São as marcas, as pessoas olharem e dizer assim, essa aí tem calo, esse daí tem marcas, tem ferida. Esse dá bom exemplo de crente. Porque no mundo que nós vivemos nos dias atuais, o difícil é saber quem é crente. Quem acredita em crente? Quem? É mais fácil acreditar no macumbeiro. É mais fácil acreditar numa umbanda do que acreditar em altar, em crente. Porque tem muitos que se vestem como crente. Crente até o diabo é. Essa é a verdade. Então tem hora que não é palavra, é o que mesmo, igreja? Oi? Marcas, está com medo de falar? Quando falar, fala alto, que é para me ouvir. É o testemunho de que mesmo? De exemplos. De marcas, de exemplos de crente. Ó, testemunho. Tem crente que não tem testemunho. É triste testemunho. Quando se entrar no ambiente, acabou o testemunho. O crente ele tem que dar testemunho na entrada e na saída como crente. Entra como crente e sai como para mim não falar. O crente tem que dar exemplo. Tem que ter o que, igreja? Testemunhos e exemplo de cristão. Porque não só basta dizer que é crente, mas em 5 segundos, em 5 minutos, acabou o crente. Eu vou dizer algo para alguém. São as feridas que pregam por você. Tem crente que te critica, tem pessoas que falam mal de você, mas olha e vê que você tem ferida. E automaticamente ela olha e vê as tuas feridas. Então as tuas feridas estão pregando para ela. Pessoas olham e dizem assim, eu queria ser como esse cara. Eu queria ser como ela. Passa uma tempestade miserável, mas não deixa de servir a Deus. São os seus exemplos que prega por você. São os seus exemplos. Não é vir aqui pegar o microfone e falar boboseira, não. São o teu testemunho de vida que dá exemplo para você. Por quê? Porque tem alguém te olhando e te observando. Onde tu passa tem alguém te olhando. Você que acha que a rua está vazia, não tem ninguém. E alguém olhando, te observando, vendo o teu mau caráter,
o teu maior exemplo de crente. Alguém olhando e dizendo, olha lá, vai a crentinha lá de novo. É por isso que muita gente diz assim, sai dando pastor, sai dando a Deus, se esconde atrás da Bíblia. Não é assim não. É muita gente que fala. Por quê? Porque está observando. Quando chega a falar, porque está, rapaz, alguma coisa está vendo. Ó. Aqui nós vemos o que, igreja? Tua geração, daquela que vê e daquela que são as experiências. São as experiências que mostram que você serve verdadeiramente a Deus. Experiências, exemplos, cicatrizes que verdadeiramente mostram que você é uma serva. Quer ver? Sabe por quê? Porque é através das cicatrizes que as pessoas olham para você e vê que é Deus que te sustenta, não é você mesmo. Aleluia. Elas olham e vê algumas marcas e dizem assim, é Deus que sustenta verdadeiramente, porque eu não sei como aguenta. Mas se é Deus que te sustenta, tu não vai cair. São as cicatrizes que revelam que você foi mais forte. Porque tem muita gente com uma feridinha já para. Então são as cicatrizes, as feridas que mostram que tu foi mais forte do que a própria ferida. Quantos aqui não venceu feridas? Quantos aqui não tem cicatrizes que não era nem para estar mais aqui e hoje ainda se encontra aqui? Então mostra que você foi mais forte do que o teu gigante. Mostra que você foi mais forte do que o teu problema. Mostra que você é mais forte do que aquilo que te feriu. Aleluia. Glória a Deus. Vem, igreja. Sabe o que acontece aqui? Tomé que havia ferida, não acreditou que ele ressuscitou. Não foi isso? Olha, machucou ele, feriu, sim ou não? Mas não matou, está vivo. Feriu, machucou, mas não matou. É a mesma coisa. Feridas não vão te matar. As feridas não vão te matar. São as marcas que servem para mostrar o quanto Deus te sustenta. Não quer sofrer, não sirva a Ele. Não quer passar por situações, não vá para a igreja. Mas quando está lá no mundo, o diabo faz de sapatos, chicotes e chacotas e continua servindo ao mundo. Leva tiro, pedrada, soco, murro, cai no chão e continua. E para a igreja também é saber que no mundo que o teu Deus foi crucificado, você também pode ser crucificado. E vai chegar um momento que tu não vai andar nem para a igreja mais, nem Bíblia, nem pregar, nem falar. Está próximo de se cumprir as escrituras. Está próximo. Ei, quer ver uma outra coisa? A cruz não foi suficiente para vencer ele. A cruz pensou que ia levar ele lá no alto e acabou, já era. Mas a cruz não foi suficiente para segurar ele. Glória a Deus. A cruz não foi suficiente. Os pregos não foram suficientes. Nem cruz nem prego, não foi assim que fizeram? Levaram na cruz, colocaram prego, mas não foram. A lança não foi suficiente para segurar ele, foi? Ele venceu. Aleluia. Aleluia. Ele venceu, não foi suficiente. A palavra encerrada, parei.